Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Nerd, um lugar para se falar sobre tudo da cultura nerd, isto é, falar sobre filmes, falar sobre séries, falar sobre quadrinhos, falar sobre livros, falar sobre games, na realidade, falar sobre tudo que envolve o universo nerd. E os vídeos aqui no canal saem todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras e todos os sábados. Na realidade, 3 vezes por semana. Então, fiquem ligados que sempre vai ter um assunto interessante aqui no Diário de Bordo Espaço Nerd. Ultraman, uma série japonesa, um tokusatsu, que estreou no Japão em 1966, contando as histórias de um herói gigante alienígena que luta contra monstros e invasores do espaço. Essa série ela foi muito famosa, ela estreou no Japão, como eu falei, em 1966 e ela teve o total de 39 episódios na sua primeira temporada e fez um sucesso estrondoso. Foi levada para fora do Japão. Aqui no Brasil estreou em 1970, na década de 70, 76 para a TV Tupi, depois passou por SBT e assim fez muito sucesso. E essa série ela foi idealizada por Eiji Tsubaya, que é o criador dessa série. Tá? Ela passou inicialmente na televisão japonesa TBS e, como eu falei, fez muito sucesso. Aqui no Brasil, ela passou na década de 70, 80, 96, 2001, TV Tupi, TV Record, TBS, que é o atual SBT, Rede Bandeirantes, TV Manchete, CNT, e ela foi exibida, e todo lugar que ela foi exibida fez muito sucesso. Entendeu? E aí, como eu falei, a história é de um alienígena gigante que luta contra monstros. Essa é a história do Ultraman. E como eu falei, Ultraman é uma série japonesa, um tokusatsu. Quem não sabe o que é tokusatsu, eu vou explicar. Tokusatsu é uma expressão que, traduzindo, significa filmes de efeitos especiais. E ela antigamente abordava gêneros de qualquer produção cinematográfica televisiva que usava efeitos especiais. Atualmente, ela tornou-se sinônimo de filmes ou séries live action de super-heróis que são produzidos no Japão. E ela está dividida em vários gêneros. Está dividida em gêneros de Kamen Rider, que são aqueles homens de gafanhoto. No Brasil, o mais conhecido é o Kamen Rider Black. Temos os Super Sentais, ou Sentais, que são aqueles grupos de heróis coloridos, como Changeman, Flashman. Também temos os Metal Heroes, como Jaspion, que foi muito conhecido aqui no Brasil. Também aí entra também o gênero Ultraman, que o Ultraman não teve só uma temporada, tem várias temporadas. Temos o Heishin Hero, que são heróis que se transformam, e o Kyodai Hero. Esses são gêneros divididos dentro do Tokusatsu, e o Ultraman faz parte desse gênero. E assim, vamos falar um pouco da história do Ultraman. A origem de Ultraman, a história inicial, ele é um alienígena. Ultraman é um alienígena que vem da galáxia M78. E assim, dentro dessa galáxia existe um planeta que existe seres Ultraman, que são gigantes, com vários poderes, gigantes poderosíssimos, que mantêm a paz no universo. Ultraman estava escoltando um monstro espacial, uma criatura espacial, para ser levado numa prisão. Durante a missão de Ultraman, o monstro consegue escapar e vai em direção à Terra. Na Terra, nós temos o SIA, que aqui no Brasil ficou conhecido como Patrulha Científica.
E eles tinham a missão de proteger a Terra de qualquer mal. E a patrulha científica tinha vários grupos espalhados pelo mundo inteiro: americano, brasileiro, francês. E exatamente no Japão havia o grupo do CIA no Japão. E durante a missão do tenente Hayata, ele estava patrulhando o espaço aéreo japonês quando ele detectou a entrada de duas esferas de energia. E o Hayata foi atrás para investigar. Só que a nave dele se jogou com uma dessas esferas de energia enquanto a outra entrou no fundo de um lago no Japão. Hayata morreu instantaneamente, mas o tripulante dessa esfera salvou o Hayata, informou a ele que ele era um viajante de outro planeta que estava levando uma criatura espacial, um monstro espacial, para uma prisão, e que ele fugiu. E que, devido ao acidente, Hayata tinha morrido, que ele ia dar a vida dele para Hayata. E ao dividir a vida dele, ele informou que ele ficaria na Terra, e quando ele tivesse necessidade, ele deveria usar a cápsula beta, que é um dispositivo que permitiria que eles trocassem de lugar. E assim, Hayata poderia se transformar em Ultraman. E assim começam as aventuras de Ultraman na Terra. Como eu disse, foram 39 episódios, com Hayata se transformando em segredo em Ultraman para salvar a Terra de ameaças de monstros, tanto monstros da Terra como monstros espaciais, ameaças alienígenas, e ele lutou com todo afinco. Ele e a Hayata lutaram com todo afinco contra essas ameaças. E assim, a série foi muito legal. A série tinha, pra época, efeitos especiais bem legais, a própria transformação de Ultraman, os efeitos dos raios de Ultraman, dos poderes de Ultraman eram muito legais. Sim, inicialmente você só via o Ultraman lutando de forma gigantesca, mas depois descobriu-se que o Ultraman podia lutar também em vários tamanhos, podia alterar o tamanho dele, entendeu? E o Ultraman tinha vários poderes. Ele podia se teleportar, raios de energia, raio congelante, jogar água. Ele podia voar em alta velocidade. Tem um episódio que o Ultraman estava em outro planeta e a Terra estava sendo ameaçada. Ele usou o poder dele para se transportar diretamente para a Terra. Isso aí é um poder gigantesco. Além disso, tinha uma questão. O Ultraman tinha uma lâmpada no peito. Isso chamava-se Color Time. Era lâmpada de aviso, porque o Ultraman só podia ficar lutando na forma natural dele na Terra por no máximo 3 minutos. Quando passasse esse tempo, o Color Time começava a piscar e avisar que o poder dele estava se esgotando. Se o poder dele se esgotasse totalmente, o Ultraman retornaria à sua forma humana, porque ele não poderia ficar longos tempos na Terra. Isso acontecia porque a estrela da Terra, o Sol, era uma estrela pequena comparado à estrela de Ultraman, que era muito mais forte. Então os poderes dele não podiam se manter por longos tempos. O último episódio do Ultraman aconteceu quando o Ultraman enfrentou um monstro espacial Zeton, que foi trazido por uma raça de alienígenas para dominar a Terra. Zeton usou uma tática que paralisou o Ultraman, destruindo o Color Time dele, deixando o Ultraman totalmente indefeso. A CIA, com a ajuda de seus membros, conseguiu derrotar o monstro espacial Zeton, e o Ultraman ficou em coma na Terra. Mas o que aconteceu é que, do nada, apareceu um outro Ultraman, o Zoff. Aí tivemos contato com o Zoff, que foi, aí ficamos sabendo que existiam outros Ultraman. E Zoff salvou o Ultraman e ia levar ele para a M78 para que ele fosse curado e reenergizado. Mas o Ultraman avisou a Zoff que ele tinha matado a Hayata na Terra por acidente e que se ele fosse embora, a Hayata ficaria morto. O Zoff informou a Ultraman que ele tinha trazido uma outra vida e que poderia dar essa vida a Hayata para ele continuar-se vivo. E avisou a Hayata que o Ultraman voltaria. E assim, o Ultraman foi embora para a M78. E assim, nós esperávamos que as aventuras também continuassem. E o Eiji, ele criou um novo herói no estilo de Ultraman, que foi Ultra Seven, que era da mesma raça de Ultraman, só que diferente de Ultraman. Ele não tinha aquele Color Time no peito. Ele podia ficar mais tempo na Terra transformado. Claro que seu poder ia enfraquecendo, mas diferente de Ultraman, esse poder enfraquecia de forma diferente. E quais eram as diferenças de Ultra Seven para Ultraman?
O Ultra Seven, além de lutar da forma gigantesca, ele podia lutar de forma menor. E, diferente do Ultraman, ele que viveu na Terra fundido a um humano, o Ultra Seven se transformou num humano para economizar energia. E ele jogava toda a energia dele no Ultra Olho, que era um dispositivo que ele colocava no rosto. O Dan Morobosh, ele se transformou em Dan Morobosh, colocava no olho e voltava à forma original dele. E assim, igual o Ultraman, ele tinha inúmeros poderes, raios de energia, podia transformar, alterar seu tamanho a tamanhos microscópicos, podia congelar, podia se teleportar, muitos poderes, muitos poderes. E da mesma forma que o Ultraman, ele teve vários episódios, e assim, no final, ele teve que voltar para M78 porque a energia dele estava acabando. E assim, diferente do Ultraman, Ultra Seven foi mais ficção científica, teve vários episódios assim muito focados nesse tema como ficção científica. Ultraman já foi mais uma aventura, já Ultra Seven era mais ficção, mas assim, basicamente era o mesmo grupo de heróis. E Ultra Seven foi embora. E aí tivemos o terceiro Ultraman, que foi Ultraman Jack. Esse Jack, ele era igual ao primeiro Ultraman, semelhante ao primeiro Ultraman, só as listas do corpo eram diferentes, e o Jack, ele se fundiu ao Hideki Go, um piloto automobilístico muito corajoso que morreu ao salvar uma criança de um prédio desabando em chamas. E o Jack deu a vida para ele. Só que diferente do primeiro Ultraman e do Ultraman 7, Jack se fundiu tão completamente ao Hideki Go que os dois passaram a ser uma pessoa só, com as personalidades divididas. E assim, a série ela teve um lado muito mais dramático, muito mais dramático. É tanto assim que teve um episódio quando brilha a estrela de Ultra, quando os poderosos, os seres alienígenas, para derrotar o Ultraman, afetaram o coração humano de Ultraman Jack, matando a namorada, o irmão e o melhor amigo de Ultraman Jack. Isso fez com que Jack fosse lutar totalmente irritado e foi facilmente derrotado. E foi levado pelos poderosos para ser morto no planeta dos poderosos. Aí que entra os primeiro Ultraman e o Ultra Seven, que vão ajudar ele. E ajudam ele, ele volta à Terra e derrota os poderosos. E assim, foi fantástico o Ultraman Jack. Além disso, Jack teve um outro episódio de Ultraman Jack quando ele enfrenta um monstro espacial, o primeiro monstro espacial que poderia absorver energia. E todos os ataques de Ultraman Jack eram absorvidos pela criatura. Até que ele enfraquecido, ele foi para o sol tentar pegar energia, quando ele foi salvo por Ultraman Seven, que lhe deram uma arma, o Ultra Bracelete. Com esse Ultra Bracelete, ele derrotou facilmente o monstro espacial, aumentando seu poder mais ainda. Mas igual os outros Ultraman, os dois primeiros Ultraman, Jack também teve que ir embora, dessa vez para lutar numa guerra que estava sendo travada contra alienígenas, contra a espécie de Ultraman. E depois do Ultraman, esses três Ultraman, o primeiro Ultraman, Ultraman Ultra Seven e Ultraman Jack, passaram aqui na TV brasileira. Os demais Ultraman não passaram. Claro, teve mais um que passou. Foram 4 Ultraman que passaram na televisão brasileira. Mas o outro eu vou falar depois. E o Ultraman, teve um outro Ultraman, que foi o Ultraman Ace, que foi o quarto Ultraman, que veio para a Terra. Esse, diferente dos outros, para se transformar precisavam de 2 pessoas. E assim, ele lutou muito. Nesse Ultraman Ace teve a participação do Ultraman Father, de Ultraman King, e assim, foi muito legal mesmo. Depois do Ultraman Ace, nós tivemos outro Ultraman, que foi o Ultraman Taro. O Ultraman Taro era filho do Ultraman Father com o Ultraman Mother, e diferente dos outros, ele tinha um tom um pouco mais cômico. E o Ultraman Taro era bem legal, foi bem legal. Depois do Ultraman Taro, tivemos o Ultraman Léo, que aí tirou um pouco do cômico, teve um pouco mais de ação e de emoção, entendeu? E contava a história de Léo, que era um outro tipo de Ultraman que vinha de outra estrela, não mais da M78. E Léo ajudou o Ultraman Seven, que estava ferido na Terra. Depois do Ultraman Léo, nós tivemos um anime de Ultraman
que passou, uma história mais, uma aventura muito mais focada na ação, totalmente feita em anime, também foi muito legal. E aí tivemos a última série de Ultraman do século XX, que foi Ultraman 80. E essa aqui, Ultraman 80, teve a participação do Ultraman Urien, que foi a primeira Ultraman mulher a aparecer na série. Depois disso, nós tivemos Ultraman Story, que era focado em Ultraman Taro. Aí, nessa Ultraman Story, nós foi contada a origem do Ultraman. Que o Ultraman era uma raça de humanos que vivia na estrela M78, quando o sol dele, moribundo, morreu. E todos iam morrer se não fosse a inteligência do maior cientista do planeta, que criou um sol artificial, uma estrela artificial. Só que essa estrela era tão forte, que com o passar do tempo alterou a composição dos habitantes daquele planeta, transformando eles em Ultramans, com grandes poderes. Só que eles no início eles não usavam os poderes para defender ninguém, até que o planeta deles foi atacado por uma raça de monstros espaciais que queriam dominar o planeta. Um único Ultraman lutou contra esse monstro, que foi o Ultraman Father. Lutou contra eles, foi quase morto, mas foi salvo pelo Ultraman Mother, que tinha o poder de cura. Então, eles decidiram criar uma equipe de Ultramans para defender a Terra. E eles começaram a treinar. E os Ultraman eram comandados pelo Ultraman Father e eram governados por Ultraman King, que era o maior e mais poderoso dos Ultramans. E assim começou a história dos Ultramans. E assim, na década de 80 acabou a história dos Ultramans. Claro que depois nós tivemos especiais como Ultraman USA, que era uma aventura em anime criada pelos anime com os americanos, contava a história de 3 Ultraman. Depois tivemos em 80 Ultraman Greats, que era uma produção australiana, tiveram poucos episódios. E em 93 tivemos Ultraman Powers, que era uma produção com americano com japonês. E aí tivemos depois especiais como Ultraman Zats, que era um especial, um filme mais cômico. Foi somente em 96 que as séries de Ultraman voltaram com Ultraman Tiga, que tinha uma grande diferença das séries anteriores, não se passava no mesmo universo de Ultraman. Ultra Seven, Ultraman Jack, era um universo à parte. E Tiga era bem diferente dos outros Ultraman. Ele era um gigante de uma raça poderosa, era quase considerado deuses, e que eles vieram à Terra Antiga para proteger os seres humanos. E eles, para fazer isso, eles se fundiam com seres humanos especiais evoluídos. E aí eles defendiam a Terra. E o mundo acabou, e o último desses Ultraman ficou guardado numa grande pirâmide na Terra, escondido, que era o Tiga. Até que o Daigo, um membro de uma equipe de proteção da Terra, se fundiu a Tiga, transformando-se em Ultraman Tiga. E Tiga tinha uma diferença também muito grande. Ele podia alterar a forma dele. Ele tinha a forma dele azul e vermelha e prateada, que era a forma básica dele, que media tanto a força como a velocidade. A forma vermelha, em que ele ficava muito mais forte, mas em compensação muito mais lento. A forma azul, que ele ficava muito mais rápido, mas em compensação mais fraco. E ali, depois no final da série, nós tivemos a forma dourada, em que ele aumentava os poderes dele exponencialmente. Depois tivemos a forma preta, uma forma preta básica de Tiga também. E assim, Tiga fez um sucesso muito grande, deu a abertura para que a Tsubaya, que era a produtora do Age, produzisse mais episódios de Ultraman. E assim, esse Tiga ele fez muito sucesso, ele também passou aqui no Brasil, foi apresentado para a TV Record, fez muito sucesso aí. E o que aconteceu em 96, isso foi em 96. E quando terminou o Tiga, em 97 tivemos o Ultraman Dyna, que era a continuação direta do Ultraman Tiga, também igual o Dyna, o Tiga. O Dyna também podia se transformar em 3 formas e se passava no mesmo universo de Tiga. E assim, também fez muito sucesso, Tiga, o Dyna. Depois, em 98, tivemos o Gaia, um Ultraman ligado à natureza. E nesse Ultraman Dyna tivemos uma surpresa legal, que era uma entrada de um outro Ultraman, o Agou, que era ligado quando chega ligado à Terra, o Agou era ligado à água. E assim, inicialmente, eles não eram amigos, depois eles se juntaram para proteger a Terra. Depois de Gaia, do Ultraman Gaia, nós tivemos o Nels em 2000, que era um Ultraman mais saiu para vídeo, teve poucos episódios. Isso também, Nels, ele era
um recém-formado Ultraman que vinha à Terra com a supervisão do Ultraman Seven 2 em 1, que era um outro Ultra Seven tão poderoso como o Ultra Seven. E assim, a história é bem legal, acho que esse episódio tinha uns 4 ou 5 episódios, não era muito longo, era mais um especial mesmo. E assim, em 2001 tivemos uma nova série que era Cosmo, baseado num Ultraman que tinha sua forma prateada e azul, e ele é pacifista. Ele tentava resolver e acalmar os monstros. Essa foi uma série legal, bem diferenciado, entendeu? Bem diferenciado, que procurava fazer com que os jovens não se tornassem tão violentos. Depois, em 2004, nós tivemos o Ultraman Nexus. Isso era mais ficção científica pura e mostrava um mundo que estava sendo atacado por criaturas espaciais ligadas às trevas e que podiam transformar os seres humanos. E nesse mundo havia um grupo que lutava em segredo contra essas criaturas. Só que houve a aparição do Ultraman Nexus, que escolhia usuários, e esses usuários iam ganhar poderes específicos e tornar-se mais fortes. E Nexus não fez tanto sucesso assim no início, mas depois, com o passar do tempo, ele se tornou até um Ultraman bem lembrado. Depois do Ultraman Nexus, tivemos um filme, Ultraman The Next, que praticamente contava a história do Ultraman. Era uma série, um filme muito legal, muito mais ficção científica, muito mais adulto. Depois, em 2005, tivemos Ultraman Max, que era uma série mais infantil, bem mais infantil, contava a história de Max, um Ultraman vindo do universo de Ultramans normais, e que ele lutava contra monstros espaciais. A diferença é que o povo escolhia, as crianças escolhiam qual monstro que o Max iria lutar. Depois, em 2007, tivemos a série Ultraman Mebius, que era dentro do universo do Ultraman mesmo, e comemorava a franquia de Ultraman. E assim, praticamente todos os Ultraman das séries anteriores apareceram, pelo menos os principais: Ultraman Taro, Ultraman Ace, Ultraman Jack, Ultraman original, Ultra Seven, até o próprio Ultraman Father e Ultraman King apareceram nessa série. E Mebius foi muito emocionante mesmo, foi um Ultraman muito emocionante. Depois de Mebius, tivemos em 2007 Ultraman X, que era um Ultraman especial, comemorando também a franquia dos Ultraman, só que se passava no universo à parte, em que aparecia um Ultra 7, o X. E diferente do Ultraman 7, o X era um pouco diferente, ele era muito mais, a história era muito mais ficção científica, e aventura, entendeu? Depois passou-se um certo tempo, tivemos especiais, Ultraman Galaxy, filmes, Super Ultra Brothers em 2008, Ultraman Mebius Ghost Rebirth em 2009, Mega Batalha na Galáxia Ultra de 2009 também, Ultraman Zero, A Vingança de Belial de 2010, Ultraman Zero vs Dark Goblin de 2010, e depois tivemos o filme Ultraman Saga em 2012. Somente em 2013 nós tivemos uma nova série de Ultraman que mudava um pouco. Era o Ultraman Ginga, que pegava mais um aspecto mais diferente dos outras séries. Não havia um grupo especial, era um adolescente que podia se transformar em Ultraman Ginga, que era um Ultraman muito mais poderoso. Essa série teve continuação em 2014, Ultraman Ginga S. Depois, em 2015, teve a outra continuação, Ultraman Fighter Victory, também em 2015. Depois tivemos Ultraman X em 2015, que também se passava no universo à parte. Depois do Ultraman Mebius, os Ultramans que vieram, eles vinham de universos diferentes. Ultraman Ginga era de um universo, Ultraman X era de outro universo, só que o X ele se passava num mundo à parte, em que os monstros, as criaturas monstruosas, eram tipo bonecos que podiam ser animados. Depois tivemos, em 2016, Ultraman Orb, que era um Ultraman que, para se transformar, usava o poder de outros Ultraman. E assim, bem legal a história. Desde Ultraman Ginga, as histórias ficaram um pouquinho mais curtas, não tinha aqueles grupos de ataque, entendeu? E
Em 2017, ano passado, tivemos o Ultraman Grid, que, diferente dos outros Ultraman, também para se transformar precisava de poder dos outros dois Ultraman, dessa vez eram cápsulas. O Ultraman Orb utilizava cartas e o Ultraman Grid cápsulas. E esse era filho diretamente de um Ultraman negro, o Ultraman Belial. E assim, em 2017 tivemos o final do Grid. Em 2018 não tem Ultraman para estrear. Provavelmente só 2019 vai ter. E como falei, a série foi muito legal, muito bem. No Brasil só passaram 4 séries: Ultraman, Ultra Seven, Ultraman Jack e Ultraman Tiga. E assim, como eu falei, é uma série muito legal, uma série assim que apesar de muitos dizerem que é bem infantil, assim, ela não tem esses aspectos tão infantis, ela tem aspectos bem adultos em vários pontos, entendeu? Dependendo da série para série, tem tons mais escuros, mais infantis, mas Ultraman é uma série de ficção científica, como eu falei, do gênero Tokusatsu, entendeu? E assim, ele trabalha em vários públicos, público infantil, adolescente, adulto. É uma série bem legal mesmo. E assim, hoje você consegue assistir essas séries através do YouTube. A Tsubaya, ela tem o próprio canal dela no YouTube, que permite que as pessoas assistam a série. Isso é bem legal. Além disso, se você quiser conseguir vídeo, você pode, DVDs do Ultraman, você pode. Existe os sites da internet que vendem séries de Ultraman. Temos a Americana, que vende vários episódios de Ultraman, a própria série completa de Ultraman. Alguns casos estão esgotados, mas eles estão sempre renovando. Mas tem sim várias séries sendo vendidas em sites como Americana, Submarino, Ponto Frio também, e Saraiva também tem, mas você também pode comprar com sites como Mercado Livre. Ali você encontra com mais facilidade e todos os originais, não tem cópias. Isso é bem legal, você vai comprar DVDs originais. Como eu falei, também você pode ver pelo próprio site do Tsubasa, que tem a série que passa as séries de Ultraman. Pelo menos passou a Ultraman X, Ultraman Orb e Ultraman Grid totalmente lá. Tudo bem, está em japonês, aí você vai só assistir. Claro que tem sites que disponibilizam a série traduzidas. Eles assistem, eles baixam, eles esperam a Tsubaya passar a série, depois eles pegam e colocam a legenda e você pode assistir. Entendeu? Não estou dizendo para vocês fazerem isso, mas vocês podem assistir se quiserem. No momento que ela distribui a aventura de forma online na internet, você pode pegar e assistir, entendeu? Eu acho que ali não seria considerado pirataria, mas eu não vou indicar qual o site que faz isso, eu não vou fazer isso, entendeu? Mas assim, Ultraman é aquela série realmente que marca a época. Tem uma legião de fãs muito grande, não é pequena, aqui no Brasil tem uma legião muito grande. Muita gente da minha idade lembra de Ultraman e gente mais nova assiste Ultraman até hoje. E assim, é uma série que se renova mesmo, de um gigante que vem à Terra para salvar o planeta de ataques alienígenas e de monstros, entendeu? A série é muito legal, mesmo é muito, assim, legal de assistir, tá? Bem, galera, o vídeo de hoje é para falar sobre o universo de Ultraman, dessa série de Ultraman, que é eu considero uma das melhores séries de todos os tempos. Sim, ela é, porque se não fosse assim, não teria tantos séries, ela não teria tantas temporadas, filmes especiais, filmes para o cinema do universo de Ultraman. Então, para mim, é uma série que marcou época. Realmente é uma série, um tokusatsu do gênero Ultraman que marcou época e vale a pena ser assistido. Bem, galera, eu vou ficar por aqui, mas eu vou pedir para vocês, como eu sempre faço, eu peço sim, que se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscrevam clicando aqui em inscrever-se. Super fácil. Você clicou aqui, você está inscrito no canal. Logo em seguida, quando você se inscreve no canal, aparece um sininho. Esse sininho aí que é o sininho de notificações, que você clica nele e você habilita o YouTube a te mandar notificações sempre que a gente chegar novos vídeos aqui no canal. Então, não deixem de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Agora, muito importante também, galera, muito importante, avaliem os vídeos, dê o joinha,
é importante por dois motivos. Primeiro, que vocês me dão subsídio para saber se eu estou fazendo tá legal ou não. E segundo, vocês fazem com que o YouTube, através de métricas, verifique que tem gente gostando, tem gente assistindo o vídeo e passe a indicar os vídeos aqui do canal para outros canais no feed de notícias das pessoas. Então, isso é muito importante que vocês deem o joinha, avaliem o vídeo. Outra coisa extremamente importante, você assistiu o vídeo e gostou? Compartilha ele. Compartilhe, porque dessa forma você vai fazer pessoas poderem assistir os vídeos e gostarem. Porque às vezes as pessoas podem gostar, entendeu? Então é legal vocês compartilharem os vídeos. Bem, galera, hoje é um vídeo de terça-feira do Espaço Nerd. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech, então fiquem atentos e até amanhã. Tchau! Fala, galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó, super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais: Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!